Olá, Diogo, canal FI Fácil. Seja bem-vindo ao canal. E hoje é mais um fechamento do iFix. Hoje é dia 31/3, último dia do mês. Para algumas pessoas vai ser um momento feliz, porque hoje é dia de pagamento de rendimento. Você não recebe hoje, mas ele já diz quanto você vai receber durante o mês. Então vai sair uma postagem aí de comparação, porque agora você já vai ter que começar a ter uma ideia de quanto os seus rendimentos vão ser reduzidos em comparação ao mês passado, tá? Então vou soltar isso no meu feed do Instagram, com um comparativo de alguns fundos. E de qualquer forma agora a gente vai falar do fechamento do dia 31/3. Uma coisa bem importante é esse vídeo também está sendo divulgado no YouTube. Então, se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal. Se inscreva no canal do iFix, que é onde eu publico o fechamento mensal. Ontem eu fiquei devendo para vocês algumas informações sobre o HGRE. Eu analisei bastante o fundo, vi a entrevista deles no Infomoney, que eu até pedi para vocês olharem ontem. Fiz toda uma análise e comecei a verificar como é que está o preço, como é que foi toda a situação de dívida que, por exemplo, o HGRE tem, e para te mostrar umas conclusões que eu cheguei, que se vale, não vale a pena, e o que observar nesse fundo a partir de agora, tá? Então, basicamente, eu tinha ficado devendo isso. Uma outra coisa que eu vou conversar também, como eu vi bastante o fundo, ele falou um pouco do HGCR. E aí eu acabei, para poder explicar um pouco sobre fundo de papel, e às vezes falar de LTV, de duration, eu comecei de PMT, eu também na série O que é CRI, eu criei alguns conceitos para te ajudar a entender melhor. Quando eu falar um conceito que você não conhecer, escreva no comentário pedindo a pergunta que eu explico no próximo vídeo, ou mesmo no comentário eu já explico, tá? Pra gente sempre fazer. E eu vou falar um comentário, vou conversar com vocês no final sobre renda fixa, tá? Porque a gente tá tendo um problema assim com a renda fixa, porque vamos pausar aqui e vamos pro iFix, depois a gente volta porque esse é um assunto bem interessante. Vamos lá. Hoje, o iFix fechou 0,68%. É natural que no último dia, como a maioria dos fundos tem o dia ex, que é o último dia que você tem que ficar a partir de segunda-feira, então o último dia é hoje, é natural que esse tipo de fundo, que o iFix aumente nessa data. Os principais fundos, não significa que são todos, tem o dia, a data de divulgação do rendimento hoje. É interessante você saber o fluxo do seu fundo que você está investindo, para você não entrar numa data ex ou uma data com um preço que ainda você não calculou sendo certo ou não, tá? Então isso é um detalhe importante para quem está começando. Então o iFix subiu 0,68, uma subida natural. Ele realmente essa semana a gente pode falar que ele está estabilizado, assim. Não significa que ele vai permanecer estabilizado, né? Eu ainda vejo altos vols, uma alta volatilidade por vir, mas de qualquer forma estamos mais é foda falar tranquilo, né? Mas a gente já está mais acomodado, né? Então tem que surgir alguma coisa que realmente balance essas fundações, só que essas fundações não estão tão firmes, então se balançar demais pode cair ainda. Eu já tinha falado numa live anterior que eu acredito que vai ter novas quedas, né? Porque por conta dessas datas de voltar, eu já estou vendo alguns setores fazendo um enorme esforço para voltar. E aí a gente vai começar a ter algumas implicações aí, políticas. E se isso for contornado de forma positiva, se a sociedade inteira se juntar e fizer isso, a gente vai sair disso com certeza mais forte, talvez inclusive com uma legislação que nos ajude a fazer, tá? Bom, de hoje
não teve nada anormal aqui no iFix, com exceção de uma tese que eu já tinha comentado com vocês, que é o VGIP 11. Ele subiu 13,75% e foi para o preço de 88. Assim, ele é o que eu sempre comentei, que não fazia o menor sentido. Ele está com o caixa inteiro, ou seja, ele não comprou nada ainda para ter uma marcação a mercado que baixasse o PL. Então, realmente, porque assim, quando você está num CRI, você tem 3 tipos de papel, basicamente. Um pós-fixado, um indexado, normalmente IGPM ou IPCA, e um pré-fixado. Normalmente, os CRIs são indexados. Os indexados são bastante... Nessa época de crise, eles têm um efeito bem negativo por conta não sabe, principalmente o IPCA, ele é medido também com uma atividade econômica ali, então eles penalizam muito o título indexado. Então a primeira coisa que tem que olhar para entender isso é a sua carteira. Só que esse fundo, o VGIP 11, ele estava inteiro em valor patrimonial e estava sendo descontado 30%, 40%. É você pegar literalmente R$100 e falar que está valendo 60. Então, agora ele está mais próximo, né, do valor patrimonial, que ainda não estou alocando. Eles devem ter começado a alocação, porque o mercado secundário estava tendo baixa liquidez, então pode ser que eles aproveitaram alguns bons ativos sendo vendidos no mercado secundário com preço muito interessante. E eu espero que eles tenham feito isso, né? Quando voltar, você vai ter um ativo bom, comprado num preço excelente. Eles podem até revender no mercado secundário. Eles podem fazer um carrego mínimo ali. Então, para mim, ainda tem espaço de jogo sobre o VGIP. Bom, cada vez que se aproxima de 90, 95, ele deixa de ser interessante, né? E aqui ele voltou para 88. Então, assim, um prêmio que eu tenho aí é de R$7. Vale a pena? Seu risco. Tá? Eu tô tentando não influenciar você nesse sentido, mas é isso que eu tô te falando. Ele tem um prêmio hoje de R$7, né? Fazendo uma avaliação. No meu ponto de vista, é um prêmio aceitável. Só que, tipo, um dia atrás ele tava 60, 70, 80. Então, né? 78, então isso já tem uma influência, tá ok? Bom, vamos à tese do HGRE. Eu vou abrir aqui o fato relevante que a Credit Suisse colocou. Ontem eles fizeram uma live com o Arthur, do Infomoney. Eu sugiro que vocês sigam o Arthur. Foi a primeira pessoa que eu conversei e vi também vários vídeos, né? Ele trouxe informações de gestores e foi uma das pessoas que como ele começa a trazer transparência para o mercado, porque ele trazendo o gestor para falar com você, te mostra o que o gestor está pensando. E aí foi quando eu conheci alguns gestores que eu invisto há mais de 3 anos, tá? Então é um canal interessante. Uma outra pessoa também que eu gosto bastante é o Baroni, então se você estiver vendo aí, pessoal, siga esses caras que são referências no mercado. Tem outros caras, tem Nod, tem o pessoal da Clube FI mesmo. E assim, eu acho que nesse tipo de canal você tem que ter várias visões, tá, gente? Procure novas visões, procure entender. Faça suas próprias conclusões, mas veja alguém que é mais experiente, que já sabe analisar um relatório com um pouco mais de experiência para ele te ajudar nisso, né? Então tá. Então, na sexta-feira passada, a Credit Suisse soltou um fato relevante. E nesse fato relevante, eles falaram do rendimento, que foi até que causou uma queda bem acentuada ontem, tá? E aqui, deixa eu ler o trecho, tá? Eu não gosto muito de ficar lendo o trecho, mas vocês vão entender por que eu tô lendo aqui. A política de distribuição de rendimentos, que costuma ser baseada em poucas alterações, se você conhecer o HGRE, ele é mais ou menos fixo, né? Ele trava um valor lá porque ele tem uma previsibilidade muito grande do caixa, o que eu acho muito positivo. Agora, como eles perderam essa previsibilidade, eles vão voltar a
fazer a distribuição por net. O que é net? Net é a diferença do que ele recebe mais os custos, ok? Então, e mais talvez uma reserva de caixa que eles vão deixar por alguma segurança que eles estão fazendo. Então, essa vai ser o foco deles. Então, eles vão mudar a política de distribuição de rendimentos e isso afeta alguns FIs deles mais que outros, né? Eles têm o HGRE, HGRU, HGLG, CBPO, HGCR. Eu devo estar esquecido algum, mas esses são os principais, que é o que eu gosto mais de falar. Então, hoje eu vou falar mais do HGRE, porque teve uma queda ontem, e eu vou explicar para você, pelo menos pelo que o relatório está aqui, por que o mercado está mais ou menos, por que ele está mais ou menos naquela faixa de valor, né? Então, como ele mudou essa política, isso influenciou um pouco em como o fundo vai fazer a distribuição e o mercado pode penalizar ou não. Os outros fundos, se você olhar no relatório que ele mandou, na verdade ele mandou como relatório não, viu gente? Se vocês forem olhar lá, a B3 é fato relevante Covid-19. Tá? Ele mandou o mesmo relatório para todos, né, para todos os fundos da Credit Suisse e basicamente foi isso. Bom, só que o que a gente pôde ver nesse relatório? Que quase todos os fundos que ele tem lá são fundos que tem bons caixas e que tem quase nada de dívida, e ele conseguiu mostrar mais ou menos, por exemplo, no fundo de papel, qual foi a estratégia do fundo que eles adotaram e por que o valor patrimonial caiu pouco, né? E eles quiseram justificar isso, porque eles optaram por menos indexado e mais pós-fixado. Pós-fixado, mais ou menos, é CDI mais 2%. Pós-fixado, normalmente é CDI ou Selic, né? Tá. E o indexado é IPCA mais IGPM. Então, eles preferiram esse, que realmente, nesse mercado agora, ele ele é menos castigado quando na marcação ao mercado. O IGPM e o IPCA, eles foram realmente castigados, então muitos CRIs que estão atrelados mais a esse fato vão ser mais, o valor patrimonial vai realmente reduzir mais, né? Porque o que acontece? Diferentemente de um ativo real, que você tem uma avaliação anual, por exemplo, aquele prédio, ele é obrigado a fazer a avaliação anual para saber qual que é a situação do prédio e para colocar no seu informe de rendimento, né? Isso é uma obrigação, você como cotista tem que aprovar tudo isso, é um relatório independente, não é feito pela gestora, não é feito pela administradora, existem empresas que fazem isso, e esse tem um valor. Esse valor o cara ele utiliza a situação de mercado, é claro, a situação de juros para fazer isso, mas ele de fato define um valor. Já os fundos de papel, principalmente os de CRI, eles têm uma marcação a mercado. Por quê? Porque eles são renegociados no mercado secundário. Então, o valor patrimonial ele é mais, vamos supor, próximo da realidade do mercado. Então, um fundo de papel, você vai ver que a valorização patrimonial, ela segue mesmo uma curva de mercado. Uma curva, ou seja, se os juros acomoda, ele vai acomodar. Se os juros cai, dá uma esticada, a valorização muito provavelmente acontece com a valorização patrimonial. Se acontece o que está acontecendo, o mercado secundário está ilíquido, está tendo que vender em preços mais baixos, a cota que você tinha, que era negociada num prêmio, está sendo negociado um prêmio abaixo, e isso faz com que você perca valor patrimonial em fundos de papel. Tá? Bom, enfim, essa é uma ideia aí. E como é que está o HGRE? O HGRE, o que bate de cara e já dá uma assustada. Ele tem um PL de 2 bi, aproximadamente 2 bi, mas ele tem obrigações de 300 mil. 300 mil? Não, 300 milhões, tá? Antes fosse 300 mil. Operação comum, não acho que a operação foi errada, assim, eu acredito muito. Eles fizeram uma compra de um edifício com uma vacância grande e utilizaram esse mecanismo de parcelamento para fazer essa compra numa indexação de um juros futuro. A obrigação
está muito longe, está só em dezembro. Mas a grande questão é quanto a economia vai recuperar suficiente para gerar o caixa para ele pagar essa obrigação. A obrigação não é dos 300 mil, é em torno de 130 milhões. Então, o que o mercado está fazendo? Ele está pegando essa obrigação e tirando o patrimônio líquido. Então, e eles fizeram aqui mais ou menos uma análise de sensibilidade. A cota, pelo valor patrimonial real dela, vale em torno de R$163. Se você descontar 10%, ela vale, segundo eles, 147 e 10% a mais, 179. Ela estava sendo negociada entre 10% e 30% antes disso. E agora ela está sendo negociada abaixo. Se eu pego o valor patrimonial e desconto, faço uma conta simples e desconto a obrigação, porque todo mundo confia no Credit Suisse. Então, o que o mercado está fazendo é basicamente isso. Então, ele não vai estar em zero, que é 163, e ele não vai perder os 10%, que é 147. Então, ele vai ficar em torno de 150, que é um valor justo, tá? Entre 148 e 150, tá? Essa, pelo menos, é a minha opinião. O gestor pode ter um gestor excelente lá. Assim, como tem uma vacância alta, porque ele comprou vacância, isso é uma estratégia. Eu gosto dessa estratégia, tá, gente? Eu acho a melhor de uma gestão ativa, hoje em dia, é comprar um prédio com vaga, com metro quadrado baixo, que você consegue melhorar o prédio, né? Fazer algumas análises, às vezes mudar a classificação de AAA, de A para AA, e mudar a classificação dele, às vezes não mudar, mas automatizar alguma coisa e melhorar o seu ativo para poder vender ou para atrair os clientes para alugar lá. E é assim, ele comprou numa boa localização. O que eu acho que faltou, não é bem faltou, o que eu acho que ele deve estar levando em conta, ele tem mais informação que eu, é claro, mas o mercado pode demorar mais a alugar, a vacância ser resolvida. Isso é negativo, isso é positivo? Isso é negativo, é claro, mas você tem que mostrar que tipo assim, o preço, de fato, está num valor adequado, entendeu? Então, se você descontar realmente a dívida, não tem por que você descontar mais que isso. Eu acho que não vai ser alugado tão rápido, mas é um excelente ativo. Aqui ele fala que a vacância física está de 21%. Cara, uma vacância, para quem comprou vacância, eu acho baixa. Ainda tem uma geração de caixa muito boa. Então, gente, não tem motivo de não comprar. Diogo, mas até que preço? Eu faço a mesma conta do mercado, tá? Eu tiraria a obrigação do PL e compraria mais ou menos até esse preço. Numa conta aqui simples, só que eu tiraria só a obrigação para achar uma oportunidade ali, porque às vezes, por exemplo, o mercado hoje ele já subiu um pouquinho, não subiu muito, mas já subiu um pouquinho. Ele chegou a bater 149, 150, agora está 153. O fechamento dele hoje foi 153,90. Então, assim, na verdade, na minha opinião, ele está ali no seu limite da consideração que eu teria que fazer, entendeu? Então, vale a pena? Ainda vale, só que você não pode pagar mais 155, 156 não, tá? Na minha concepção, não tô... Porque, agora, Diogo, mas pô, eu tenho esse fundo já há muito tempo, gosto, penso em fazer carrego para muito tempo, bateu 160, o que você faz? Se você estivesse confortável com a situação, pode comprar. Esse, por exemplo, mostra o que eu falo, por que eu estou olhando o gestor primeiro. O gestor vem a público, ele não tinha que fazer esse relatório, ele fez o relatório, mostrando como é que está a situação de todos os fundos. Por exemplo, a 20 fez isso. Então, esses gestores que mostram transparências antes, porque a maioria dos gestores você vai ter que esperar o relatório que vai vir lá entre o dia 7 ao dia 10. O que você quer? Você quer esperar até o dia 10 para ver o que eles estão pensando? Não, você quer ver antes. Então, esse tipo de proatividade, de mostrar transparência para o mercado, é isso que a gente tem que dar positivo. Então, como investidor, o que eu falo para vocês?
incentivem quem está fazendo isso. Como é que você incentiva? Mostrando a cota, né? É você comprando. Você vai comprar em quem está sendo transparente, em quem você confia. O cara está falando, cara, olha, eu tenho essa dívida aqui, mas aqui vai acontecer isso, 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 tem essa previsão, essa. E é isso que você precisa, de transparência. Bom, esse foi o caso do HGRE. Então aqui eu já te dei uma base. Agora, o próximo passo é a gente conversar um pouco sobre renda fixa, tá? Renda fixa, ela é um assunto bem chato, tá? Por quê? Porque eu vou acabar pisando em alguns calos aí. A renda fixa, se você sai da Selic, se você sai do Tesouro ou de um CDB do seu próprio banco, independente da taxa de retorno dele, ele tem, até, eu estou falando de pós-fixado, inclusive, ele pode ter uma marcação a mercado. O que é isso? Se você comprar o título e ficar até o final, cara, é renda fixa. Se você não ficar até o final, ele tem marcação a mercado. E aí, vamos lá. Ok, se você compra, agora, se você investe num fundo, não estou falando de FI não, num fundo qualquer, que tem isso, qual que é o problema? Você consegue enxergar? O que está acontecendo? Você lembra que eu falei que fundo aberto, a preocupação de liquidez é de quem? Do gestor. Enquanto no fundo fechado, a preocupação de liquidez é sua, dos investidores do mercado. Ou seja, o que eu estou querendo te falar, eu prefiro comprar renda fixa por um CRI, por um FI, do que por um fundo aberto. Isso é bem polêmico. Por quê? Porque no fundo fechado, eu não obrigo, assim, alguém penaliza, né? Mas eu não obrigo o meu gestor a vender meu papel bom a um preço ridículo, porque tem gente que está saindo. Você consegue entender isso? O que está acontecendo? Muita gente está com medo. O que é liquidez? Natural. O que o gestor tem que fazer? Vender. Ele vai vender um ativo que ele não precisava antes. Com uma taxa de atratividade que está muito menor. Então, o valor pago no mesmo ativo vai ser muito mais baixo. Você está entendendo aí qual que é o problema? Então, o que está acontecendo é com os fundos de renda fixa, uns fundos, inclusive, de pós-fixados, tá? Estão tendo, principalmente crédito privado, né? Quem tem crédito privado está ferrado. Porque o crédito privado normalmente é indexado a IPCA mais GPM, e esses estão sendo mais penalizados. Tem fundos referenciados daí, eles normalmente são eles têm uma indexação muito menor. Os pós-fixados, ele tem um problema, ele tem uma vantagem, justamente os pós-fixados, eles têm menos marcação, né? Eles têm a marcação, mas é muito menos, então eles sofrem menos, mas mesmo assim tá todo mundo sofrendo. Por que eu quis te falar? É que você tem que saber que toda vez que você compra um fundo, ele tem o serviço de investimento e desinvestimento no momento em que chega um caixa. Então, essa busca por liquidez no mercado em disruptura que está acontecendo agora é problemático. Qual que é a melhor saída? É complicado falar isso, mas vamos lá. Eu gosto de fundos tipo fechado. Você não vai poder, se você for no mercado agora, você não pede resgate, mas tem que negociar. Só que quando você negocia, você só está penalizando uma pessoa, você. Agora, quando você pede resgate de um fundo, você está penalizando todo mundo. Eu estou sendo um pouco... Foda-se todo mundo, esse aqui é seu dinheiro, isso é seu direito, não estou falando isso não. Mas eu estou falando do ponto de vista de vender no mercado secundário ativos muito bons, de renda fixa, é muito melhor você ficar nesse tipo de fundo. Então, assim, eu sou fã de FI. Sou fã mesmo. Até nesse momento mostra mais ainda, porque, cara, eu sei que no futuro o papel vai voltar ao normal. Claro, tem um risco de crédito, tem um risco de muita coisa, mas no outro também tem um risco de crédito, tá? Só que você tem um risco de crédito imediato. E o outro, você tem um risco de crédito quando o mercado voltar, o cara não conseguir pagar. Mas isso é mais fácil de ser mitigado, né? Na minha opinião.
Aí cada um vai ponderar. Não tô falando de você deixar ser exposto só nesse tipo de mercado. Você tem que estar exposto no outro. Você tem que ter liquidez, né? Tem que ter liquidez de uma emergência ou de uma reserva de oportunidade. Mas, o que eu quero que você saiba é, a renda fixa não é o que te falaram, não é fixa. Principalmente em fundos. Justamente porque ele tem um investimento e desinvestimento. E ele precisa de um mercado secundário. Quem viu a live do ministro Paulo Guedes vai entender o que até o Banco Central estava querendo fazer, dando liquidez para esse mercado. Que é o mercado de renda fixa que todo mundo achava que estava tranquilo, que ia continuar crescendo e que investiu ali é só ficar de boa. E não, está sendo penalizado pelas pessoas querendo liquidez agora, no momento, e está tendo que os gestores todos venderem no mercado de forma meio desesperada aí. Tá? Bom, acho que esse iFix ficou maior do que esse fechamento ficou maior do que eu esperava, mas aí eu falei um pouquinho também da minha opinião sobre fundos aí. Eu não gosto de... eu não tô... É foda que às vezes você tá privilegiando um ativo em relação ao outro. Eu sou da opinião que você tem que montar uma carteira sólida. Né? E a carteira sólida, ela tem que ser sólida para você. Né? Você tem que estar confortável com ela. Mas a grande questão é que eu tenho medo que as pessoas ainda não sabem do que é marcação a mercado em títulos de renda fixa. E isso me dá medo. Porque você está entrando, às vezes, numa coisa que na hora que você vai passar aí, você pode estar, inclusive, na renda fixa, perdendo parte do seu capital. É que, assim, na renda fixa, normalmente você perde pouco. Mas se você for olhar, a maioria dos fundos de crédito privado aí já tiveram cota reduzida. E os gestores vêm a público explicando por quê. É natural, só que tem muita gente desesperada. Tá? Enfim, essa é uma análise aí que eu queria fazer sobre renda fixa. Eu não estou falando que a FI não é renda fixa, que é renda fixa, nada. Eu só estou falando assim, do ponto de vista de fundos que compram renda fixa, que compram CRI, por exemplo, que compram crédito privado, o melhor tipo são fundos fechados, ou fundos com liquidez mais alta, um D+. O problema é o seguinte, tem muito fundo D+30, eles foram menos afetados que o D+0, isso é óbvio. Mas o problema dos D+30 é que se o cara pediu a liquidez lá, e o mercado ainda está ilíquido agora, assim, teve uma época ali, umas 2 primeiras semanas, mas já está bem melhor agora. Então, assim, em alguns, quando você for comprar, quando você for querer investir num fundo aberto, pense às vezes numa liquidez, D+45, D+60, tá? Ele te protege mais, porque, tipo assim, a não ser que o cara seja muito... Não faça conta, né? Pediu agora... Tem alguns fundos que permitem prêmio de pagar 5%. Pode acontecer, mas aí nesse caso, quem está se penalizando é o próprio investidor. Beleza. Mas esses fundos com liquidez maior, são melhores para você, tá? É foda falar isso porque você vai precisar de uma liquidez imediata. Então você tem que tomar cuidado no que você está investindo e saber como que pode acontecer. Agora vai ser uma escola para muita gente, tá? De ver como funcionou essa curva. E aqui eu saí um pouco do mundo do FI, tô meio comparando FI com renda fixa e com fundos que também investem nisso, com fundos de crédito privado. Mas é uma observação aí que você tem que ficar preocupado toda vez que você começar a investir. Você tem que entender essas questões de principalmente marcação ao mercado. Bom, já falei demais. Esse então foi o fechamento do dia 31/3. Hoje o iFix fechou em 2.494 pontos, 0,68%. Tá ok? Qualquer dúvida aí me fala. Se gostou do vídeo, dá um like nele. Se inscreva no canal. Abraço.